Senhor, boa noite, né? Obrigado pela pergunta. Boa noite. Como falou, né, o Wellington, infelizmente nós estamos no mandato, então não temos hoje a caneta, né, para indicar uma emenda que, inclusive, agora é o período, esse final de novembro, início de dezembro, até a primeira quinzena ainda, de indicação de emenda juntos aos parlamentares que nós temos lá em Brasília. Infelizmente, na época, éramos em 3 deputados federais, hoje só tem um, de Joinville, e normalmente cada um puxa, são 16 deputados no estado, são quase 300 municípios, cada um puxa a brasa para a sua região, né? Então, é importante, né, eu vou anotar essa demanda sua, a gente pode conversar, claro, com a prefeitura, com os vereadores, com os deputados que hoje temos, né, estaduais inclusive, para poder indicar um recurso, né, porque hoje, infelizmente, a prefeitura ela tá com poucas condições, não tem muita gordura para fazer asfalto, que o diga, né, várias ruas da cidade que estão sem asfaltar. Aliás, Juí tem quase 600 quilômetros de rua de barro, né? Sim. É uma demanda muito grande. Por isso a importância, né, senhor Ayrton, de a gente, quando vier a eleição daqui a 2 anos, aqui eu não estou fazendo campanha para ninguém, pelo contrário, a gente votar em quem é daqui. Porque é esse que vai representar nós lá em Brasília, e enquanto não é aprovada a reforma das reformas, que é a reforma do Pacto Federativo, que é deixar o recurso na cidade, são os parlamentares. Só nós, por exemplo, em 4 anos, trouxemos mais de 100 milhões de reais para Joinville. E agora aumentou o valor das emendas. Então, você imagina, em 4 anos, chega a quase R$500 milhão que poderia asfaltar grande parte da cidade. Mas não desanima não, senhor Ayrton. Nós vamos pegar aqui o material, inclusive, com o Wellington e cobrar junto às autoridades o que é possível fazer para dar ao senhor uma resposta, se há alguma previsão para soltar esse trecho que falta da Rua Londrina. Senhor Ayrton! Sempre eu votei com os candidatos de Joinville, tá? Ótimo. De 44 anos que eu sou em Joinville, mas eu sempre votei em Joinville. E Ótimo. sempre são os candidatos nossos aqui. Tanto é que para governador eu votei para deputado eu votei para o partido e para governador cada vídeo, porque era aqui de Joinville, eu votei para o partido dela. Isso aí. É isso aí. Ô, seu Ayrton, obrigado pela tua participação aqui. Eu vou levar o Rodrigo. Eu vou levar o Rodrigo para conversar com o senhor aí e a gente tomar aquele cafezinho, tá? Eu agradeço, obrigado. Um abraço grande. Ô, Stephanie, coloca na tela a imagem que eu te mandei aí, fazendo um favor. Quando o telespectador liga, o telespectador é a minha prioridade. Eu paro o que eu tô falando para poder atender ele. Coloca na tela a imagem que eu mandei. Eu vou mostrar pro Rodrigo quem é o Ayrton. O Ayrton vai aparecer na tela. Ele é esse camarada aí, ó, esse santista aqui. Eu fui lá tomar café na casa dele, no bairro São Marcos. Eu tava falando contigo antes aqui, com relação a... Tu foi deputado e tudo mais. E aí uma pergunta importante. Hoje dói, né, Rodrigo? Nós tínhamos 3. Hoje nós temos 1. Criciúma tem 5. 4, mas 5 porque o Vampiro tava lá até há pouco tempo. E tu estava comentando sobre essa questão da importância de votar em gente daqui. Como é que foi para ti esses 4 anos lá em Brasília e representar a cidade de Joinville e também Santa Catarina? Importante, a gente foi com o espírito de resgatar a importância e o protagonismo de Joinville, né, e região do nosso estado. Nós tínhamos perdido em poucos anos, né, Luiz Henrique da Silveira, Sim. em 2015. Logo em seguida faleceu o ex-prefeito e deputado Marco Tebaldi. Né, o Mauro Mariani ia governador naquela eleição de 2018, então é um deputado a menos também da região, já estava instalado em Joinville. E nos elegemos em 3 na época, era nós, o Darcy e o Coronel Armando. Trabalhamos em conjunto, muitas coisas que estão acontecendo hoje foi em consequência desse recurso que a gente encaminhou, desses projetos. Dá exemplo, hoje foi inaugurado um trecho novo do aeroporto de Joinville, que é uma demanda e gera muito recurso para a cidade, foi um investimento milionário aqui. Na época a gente participou, fui eu, o deputado Kennedy, lá da audiência pública em Curitiba, quando foi a concessão para privatizar o aeroporto, que não tinha lógica, razão, né? A Infraero, uma empresa federal, fazer a troca de lâmpadas no aeroporto, não é função do Estado isso. E como uma empresa está vindo muito mais voos, agora o aeroporto também de cargas, e está trazendo recursos para a cidade. Então foi uma experiência muito interessante e conseguimos, não só na época, ser o primeiro catarinense a presidir a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Eu dizia que falava, né, o turismo é a indústria sem chaminé do século XXI, já praticamente 12% do PIB de Santa Catarina vem do turismo. É um setor que foi duramente afetado na pandemia, no Covid, o setor de eventos também,
e conseguimos presidir, aprovar várias leis lá, como o Fundo Geral do Turismo, a Lei Geral do Turismo também. Presidimos a Frente Parlamentar Digital, que iniciou toda a discussão na época do marco legal das startups, que foi aprovado também, das PPPs. Agora está sendo regulamentada essa questão aí do marketing da internet também, junto às redes sociais. E outras questões como a telemedicina, a gente aprovou na época do Covid e conseguiu virar uma lei federal permanente, né, que hoje é uma realidade. Não se imaginava antes do Covid fazer consultas à distância, havia um tabu. Né? A gente conseguiu aprovar isso, fui um dos coautores do projeto de lei, junto com a deputada Adriana Ventura de São Paulo. E o Lick falava isso, né? Quando acabou a eleição, cada um enrola a sua bandeira partidária e volta a erguer a bandeira de sua cidade e do seu estado. É isso que nós brigava lá. Eu não ficava naquela discussão, naquelas brigas que a gente observa pela internet, ideológicas. Essas questões não levam a nada, entendeu? Claro. Isso é importante para uma eleição, na hora do embate lá, você tem que conversar com o ministro, não importa de que partido seja, e você quer buscar recursos para o seu estado. Isso a gente aprendeu com o pessoal do Nordeste. Muitas vezes eles brigam lá, Alagoas, por exemplo. O deputado Arthur Lira não fala com o senador Renan Calheiros, são inimigos. Sim. Mas na hora de se unir pelo estado, eles se unem e buscam recursos. Tanto que muito mais recursos proporcionalmente vai para Alagoas do que vem para Santa Catarina. Que o digo nossa rodovia aqui, a 280, a 470 e a 101, que hoje virou uma avenida entre várias cidades, né, uma via intermunicipal, mas que está travando todos os dias hoje. Você vai para Florianópolis, já pega correspondimento em Penha e fica lá até Balneário Camboriú parado. Né, isso trava a cidade, nós temos 5 portos aqui na região, 3 aeroportos. Isso trava o crescimento do estado. E aí, partindo da questão de que tempo é dinheiro, perde-se muito dinheiro, né? Parado aí, né? Nessas rodovias, enfim, é uma questão bem ruim. A gente tem uma questão também, nós comentávamos aqui sobre a questão da representação, né? Por que eu não consegui entender ainda? Como é que a gente conseguiu perder tanta representação na questão do voto? Por exemplo, e não é nada pessoal, vou aqui só comentar. A deputada Campagnolo foi mais bem votada aqui do que na cidade dela, em Itajaí. Tivemos vários deputados, a Carolina Detone, por exemplo, que é lá de Chapecó, é uma baita deputada, mas assim, é óbvio que quando tiver um assunto, ela vai brigar primeiro por Chapecó, primeiro pela região dela, depois pela nossa. E, na verdade, o nome disso é desperdício de voto, né, Rodrigo? Joinville tem em torno de 400 mil eleitores, um pouco mais que isso. Em 2022, aconteceu o quê? 105 mil pessoas votaram em candidatos de fora. Sério? 105 mil pessoas. Você falou da deputada Carol Detone, é minha amiga. Sim. Fala tranquilamente. É competente, séria. Presidente da CCJ. Isso, mas ela fez 10 mil votos em Joinville. Para nós fazermos 500 votos de Chapecó é uma dificuldade tremenda. Exatamente. E ela veio aqui, claro, o Bolsonaro encerrou a campanha no primeiro turno também aqui, foi aquela motociata, parou a cidade. Sim. Teve a onda 22, né? De 4 deputados pularam para 6 federais, para 11 estaduais, hoje tem 7 com a filiação do deputado Guide. Então foi uma onda muito grande que beneficiou não só o governador hoje, Jorginho Melo, na época o senador candidato, né, Jorge Seife. Então teve essa questão desse voto, a campanha, você falou, o deputado estadual fez 20 mil votos em Joinville, né, e a deputada Júlia Zanato, por exemplo, fez 7 mil votos aqui de Criciúma. Nada contra elas, mas o que acontece? Na hora agora de pedir recursos, elas não estão mandando esses recursos proporcionais aos votos que tiveram aqui. Claro. Com razão, até porque os recursos elas mandam para a região delas, né? Então a Júlia Zanato de Criciúma, e Criciúma é importante destacar o que você falou, Wellington. Criciúma tem 1/3 do eleitorado de Joinville, 1/3, não chega a 150 mil Fez 4 federais. eleitores. Fez 4. Chegou a ter 5 com o Vampiro, você falou. Sim. Talvez chegue a ter 6 com a deputada, a vereadora Giovana, parece, que é do PT. Giovana Mondardo, do PCdoB. E vai Federação, né? E vai assumir na vaga da deputada Ana Paula, parece. Pode temporariamente ter 6, Joinville tem temporariamente 2, porque o deputado Darcy era suplente. Então isso fica aqui como, não só no futebol, claro, agora que o senhor foi rebaixado, mas Criciúma tem 4 federais, agora assume definitivamente a deputada Giovana de Sá, que era suplente da deputada Carmen, que se elegeu prefeita de Lages. Então Criciúma hoje tem 4 federais por 2 anos e Joinville apenas 1. Então isso é assim, inadmissível, porque quem perde é a cidade. Sim. E não faltavam opções, pelo Sim. contrário, tivemos 32 candidatos a deputado federal em Joinville, não faltavam opções. Eu fui mais votado na cidade, sou muito grato a isso, fui mais votado do partido, não deu certo devido à legenda, o quociente partidário, mas faltaram 6 mil votos para fazer o quociente. Mas se o pessoal votasse esses 100 mil votos
E outro drama, nos 101 mil votos, 102 mil votos, o pessoal não foram votar, voto branco, nulo, Isso, ou também teve abstenção. essa questão. Então 25%. Porque o pessoal acha que não vai dar nada. Ah, eu não vou lá votar. Qual a consequência disso? É essa. Antigamente, Wellington, para você fazer ficha nas empresas, elas exigiam título eleitoral, a quitação eleitoral, como se exige para fazer um concurso público, por exemplo, ou assumir alguns cargos, se exige a quitação eleitoral. Então era muito cobrado isso antigamente. Hoje as empresas não cobram a quitação eleitoral. Até porque a quitação eleitoral, se a pessoa não votou, vai lá pagar a multa de R$3 e fica quitado e consegue a certidão do TRE. Então R$3 não motiva ninguém. Né? Então o voto no Brasil é obrigatório, mas em tese, porque agora para prefeito faz a mesma coisa, 25% das pessoas ou votaram branco, nulo ou abstenção. Para prefeito não influencia tanto, porque eram poucos candidatos e vão ser eleitos, né? Um prefeito, sim, que e 19 vereadores, no nosso caso aqui, mas para deputado faz muita diferença. Então, daqui a um ano e meio tem, né, um pouco mais do que isso, tem eleição novamente, começa a aparecer os candidatos. É importante que as entidades retomem aquela campanha que teve do voto certo, voto por Joinville e região. Porque pode ter certeza que Chapecó vai fazer, Blumenau vai fazer também, Criciúma vai fazer. E Florianópolis aí é mais uma outra questão, porque, querendo ou não, claro, no que diz respeito a Brasília, para eles é importante, mas a questão de estado, eles já estão ali no centro, né? Mas vão fazer. E é importante que Joinville também tenha, né, Rodrigo? Sem dúvida. Essa campanha, mesmo na época, foi feita pelo saudoso presidente da CIG, de Guy Meister. Sim. Que Joinville vinha de 1990, elegeu apenas um deputado estadual, que era o ex-prefeito Wittfreiter. Certo. Daí ele se elegeu prefeito em 92, né, naquela eleição que foi uma das única, né, que o Luiz Henrique perdeu para prefeito. Sim. Foi ter o primeiro e segundo turno em Joinville. Daí o Freita assumiu como prefeito e Joinville ficou sem deputado durante 2 anos. Em 94 ele elegeu, acho que 3 ou 4. Porque o pessoal viu como fez falta. Fez falta. Então é importante que venha essa campanha agora. Até estadual nós estamos bem servidos, elegeu 3, né? Agora assumiu o deputado Maurício, vão ser 4 federais, estaduais, mas podiam ser 4 desde o início, mas tem espaço para ter 5. E não é só Joinville, é região, né? Araquari aqui, Garuva. Até para resolver a questão da 280, que é um gargalo que a gente não desafoga, não anda, não vai. E o mais incrível é o seguinte, né? O mais incrível, eu já falei aqui outras vezes no programa, o telespectador que está acompanhando sabe. Jaraguá do Sul. Tem 2 federais. Deputado Chodin e deputado Choquete. 2 estaduais, deputado Caro Preso e deputado Antídio Neri. Vai ver como é que está a duplicação da 280 no trecho deles. Exatamente. Se não está muito bem avançada. Então, falta muito para a gente aqui. Uma pergunta, como é que foi, o que foi para ti ser vereador em Joinville, que é uma questão local, né, uma realidade aqui, as discussões da Câmara, e ser deputado federal? Eu tive a chance, né, começar a campanha, minha vida política em 2012, quando fui eleito vice-prefeito no primeiro mandato do ex-prefeito Udo Deller, né, que eu assumi a Fundação Cultural, fiquei durante 4 anos também, tive a chance... Jovenzinho! Tinha 32 anos, tive a chance de conhecer o Ademar César, a Jane, a Dani, o trabalho que estava começando na época também, temos um apoio bacana com a Fundação Cultural. Em 2016 eu não fui à reeleição com o Udo e fui a vereador, fiquei durante 2 anos. Em 2018 eu vi que havia um espaço para federal, né, e estadual estava congestionado, né, até porque já tínhamos um estadual no partido que era o deputado Patrício. Mas era um baita espaço para federal, né? Tinha um espaço bacana, então na época a gente fez 28 mil votos em Joinville, 15 fora, 43 mil, entramos no cálculo do partido, da legenda. E assumimos lá. E começamos já bem no primeiro mês a reforma da Previdência, a discussão. Sim. Que é o meu assunto. Que é o teu assunto, que tu é especialista. Que é a nossa área de atuação no nosso escritório há quase 30 anos, com meu pai lá, com ele Neto, e eu tinha feito pós-graduação na área, tinha escrito um livro, e sempre atuei nessa área. Então eu fui a única tendência a participar da Comissão Especial de Reforma da Previdência. Sim. O parlamentar que teve mais emendas aprovadas ao texto, que é alterações do texto para melhorar o texto, para não ficar uma reforma tão drástica, porque a reforma, infelizmente, ela não agradou a todos, obviamente, mas era uma reforma necessária, e a palavra de ordem era responsabilidade com o dinheiro público, sob pena. Mas tinha que ter aquele equilíbrio da questão técnica, importante, mas também da parte política do se sensibilizar como cidadão, né, Rodrigo? Sim, porque é um assunto complexo, é um assunto que movimenta milhões de famílias que sobrevivem de uma renda, de uma aposentadoria, de um PPC, então não podíamos endurecer tanto a regra. Então, a questão do rural, por exemplo, mantivemos a mesma regra do rural, porque o rural já tem um êxito do rural grande, já é difícil trabalhar na roça. Então você vai querer que ele trabalhe mais tempo? Não.
O caso da mulher, eles queriam igualar com o homem. Então não era Sim. justo fazer a mesma idade. A transição, fizeram uma transição interessante. A questão da insalubridade, tempo rural, né? Então várias outras coisas que a gente conseguia aprovar no texto e deixar um texto mais assim agradável a todos, para que pudesse ser aprovado, como foi aprovado, né? Esse texto da reforma da Previdência, que já havia na época do governo Dilma. Daí ela teve Depois impeachment, Michel Temer pegou. Michel Temer pegou, É. ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, Isso. mas não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, porque teve aquela questão do escândalo, a TBS, a gravação lá, não tinha clima político. Então, o texto que chegou pra gente lá já era o texto que vinha mastigado já de antes, tanto que foi aprovado em 3, 4 meses, e um texto desse não é aprovado assim tão fácil, tão rápido. Foi a maior reforma da Previdência feita na história. E o Brasil estava com medo, com receio que acontecesse igual aconteceu na Grécia, em que as pessoas foram receber o seu benefício e não tinha caixa. Hoje está se falando de novo em déficit fiscal, em regra fiscal para economizar. Qual seria a consequência se a gente não tivesse aprovado a reforma da Previdência? A dura realidade. Ia acontecer igual aconteceu na Grécia, outros países, e a pessoa ia lá receber e não ia ter o benefício. Então, antes que acontecesse isso, então cada um dá a sua parte de sacrifício, a sua contribuição, para que todos pudessem receber. O benefício do INSS hoje, infelizmente, não supre a necessidade e muitas pessoas passam dificuldade, em especial um casal de idosos. É porque as pessoas se aposentam e depois de 20 ou 30 anos ela está recebendo um salário mínimo. A gente sabe que não supre a necessidade e a inflação real, a inflação de quem vai no mercado, sabe que é muito maior do que essa que é divulgada, que é 4, 5%. A gente sabe que não é assim. Sim. A carne aumenta muito mais, o arroz, até o tomate está aumentando aí absurdamente. Então é uma dura realidade, mas o INSS, municípios como Barra do Sul, por exemplo, grande parte da economia Diz respeito da cidade, claro. do comércio, do Exato. material de construção, tudo é gerado em torno do INSS. Tanto que quando tem o pagamento, o pessoal começa a receber lá no final do mês, início Sim. do mês, As lojas já vão se preparando que vai entrar recursos. mais clientes. Né? Exatamente. E naquele vácuo lá do meados do mês está mais vazio. É natural isso. O Joinville também acontece, né? Quando sai industrial. Então é importante destacar isso. Tanto já se fala uma nova reforma, Sim. mas eu penso que não vai acontecer nesse atual governo. Né? Já se fez a reforma tributária, não é um assunto simpático também. Mas é importante que foi feito e que atuou na época, né, Não, parece que Brasília estava te esperando para isso, né? Porque vai vir um deputado lá de Santa Catarina que é especialista no assunto, vai poder discutir. Porque se fosse uma discussão em torno de outro assunto, de repente tu... É um assunto complexo, assim, não é fácil, é um assunto difícil. Sim. Poucos dominam. Desconfortável, antipático, né? Não era fácil defender. Tanto que o texto que veio inicial eu fui contrário, eu falei, não, esse texto não dá, tá muito duro, vamos melhorar isso aqui, e inclusive caminhamos uma PEC paralela, daí foi aprovado no Senado logo em seguida, e daí veio o Covid, em 2020. Que foi um outro desafio também. Covid, daí a Câmara de Deputados do Brasil foi a primeira no mundo a fazer sessões digitais, online, à distância, mas eu e o deputado da Câmara foram nomeados. A Carmen Zanotto, uma das pessoas que mais conhece de saúde, não só no estado, mas no Brasil, muito respeitadíssima lá. Hoje prefeita de Lages, quer dizer, de Lages, futuramente, né? Começa agora em janeiro. Eleita. Nós fomos os dois únicos catarinenses a participar da comissão especial de reforma, comissão externa do coronavírus, de prevenção ao corona, e participamos de visita ao Butantan, a Fiocruz, das conversas com a questão da vacina, dos protocolos que eram feitos, que eram a briga do STF com o DF, com o governo do estado, com o presidente Bolsonaro, com os prefeitos. Cada um tinha um decreto que editava na quinta ou na sexta para liberar ou não liberar. Sim. Era uma confusão. E setores foram muito afetados, vários setores. Aí tinha questão ideológica no meio. Exatamente, né? Que é uma questão de ciência, de saúde. Claro que é um assunto que ninguém tinha enfrentado ainda, era algo novo. Sim. Mas precisava ter um apoio da ciência, então a gente participou lá na época. Na época, o ex-ministro, hoje ministro Alexandre Padilha, também é médico, foi ministro da Saúde, hoje da Casa Civil, participou também ativamente dessa discussão. O deputado Luizinho, que é secretário de Saúde do Rio de Janeiro, era o presidente da comissão, a deputada Carmen era relatora, nós participávamos lá e teve uma atuação importante, inclusive na retomada disso aí e na aprovação do auxílio emergencial, que inicialmente era para ser em R$300, depois passou para 400, Sim. E a gente conseguiu a aprovação em R$600, que está até hoje, né? O Auxílio Brasil hoje, o Bolsa Família, está em R$600, que é um valor que auxilia muita gente, muita gente. Então depois acabou o Covid e retomamos os trabalhos na Câmara e tive a chance de assumir a Comissão de Turismo, que foi como falei, aprendizado muito primeiro grande, catarinense, e poder colaborar com esse setor que nosso estado tem uma vocação enorme, é abençoado por Deus, né? Um belíssimo estado,
E tem desde aqui, né, o frio até as praias mais maravilhosas, até quem gosta de Descer para BC, quem gosta de descer para BC. turismo rural, Sim. tem cachoeiras, tem praia para todos os gostos. Então tem tudo, né? Até passou agora recentemente, tem um turismo, o pessoal que observa pássaros, né? Que vem tirar foto aqui em Garu, na região. E tem muita gente. E nós temos vocação para isso também. Para tudo. E somos muito bem localizados, né? Uma horinha de Curitiba, a capital, o nosso litoral todo aqui. Porque você pega o Paraná, não tem praia praticamente. Sim. O Rio Grande do Sul quase não tem praia. E nosso litoral, 500 quilômetros, são todo ele de praia maravilhosa, né? E hoje destaque nacional, né? Enfim, um ponto que eu queria citar, deputado, nosso tempo está bem corrido, mas eu queria citar um ponto muito interessante. Até, inclusive, Stefano, se tu puder colocar na tela, a tua rede social é Rodrigo Coelho, né? Coelho _ Rodrigo. Coelho _ Rodrigo. Então, Coelho _ coloca na tela o Instagram do deputado. Eu sigo o deputado no Instagram. O que eu acho muito legal é o seguinte: hoje tu não estás lá em Brasília, infelizmente, e Joinville sofre muito com isso, não só Joinville, mas também várias cidades de Santa Catarina, onde tu foi muito bem votado. Mas esses dias eu estava acompanhando, tá na tela? Coelho _ Rodrigo. Coelho _ Rodrigo. Ainda hoje tem municípios que fazem inaugurações, apresentam equipamentos, Biguaçu, acho que teve uma agora recentemente, com emenda sua. Isso é muito gratificante, né, deputado? Isso é muito bacana, sabe? Porque você trazer o recurso de volta, né? De volta. Tá certinho, né? Tá certo, é isso isso aí. De volta para a sua cidade, né? O imposto que a gente paga. Esse que entregamos agora no Iguaçu faz 2 semanas, que é um espaço 4.0, com impressora 3D. Então você imagina, né? Uma criança ir para a escola, isso até me arrepia, assim, o de Marcelo estava aqui, a parte cultural, o contraturno, e você chega lá, tem uma impressora 3D, que é o futuro, né? E a criança que estuda uma escola municipal, estadual, pública, ela nunca imaginava ter acesso àquilo. Tem vir um computador da última geração. É o futuro, já futuro. é o presente. E tem que estar aprendendo, tem que estar conectada. Né? E trazer esse espaço. A gente mandou para Garuva também, foi inaugurado lá em cima do prédio da CDL. Então faz um trabalho com a criançada que fica assim, vai lá, imprime, né, qualquer material lá em 3D e vê aquele negócio lá. A gente fica, né, encantado com isso. Então isso é até simbólico, um valor de R$400 mil, é pouca coisa, mas deu a chance de ter, em Garuva foi a primeira impressora 3D da cidade. E aí tu vê que tudo valeu a pena. Toda aquela correria antes de 2018 para chegar à Câmara Federal, ser deputado, os 4 anos que tu ficou lá e as emendas que tu pôde indicar, isso tudo valeu a pena, né? Com certeza, né? Eu falei, esse dia postei na rede, da entrevista em outro local, e o pessoal perguntou qual a tua maior tranquilidade. Eu falei, olha, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e ter feito o meu melhor. Sim. E de hoje ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje, e eu não ter feito nada errado. Sabe? Eu fiquei 10 anos na política, não tem nenhum processo, né? E tem feito essa colaboração. Então, emendas estão chegando ainda, vão ser inauguradas mais UBSs, vão ser asfaltados mais ruas. Por exemplo, a Arataca, você esteve lá no São Marcos. Sim. A ligação na Rua Brasília, São Marcos, Vila Nova, que sai lá na Arataca e vai até a Rodovia do Arroz. Já foi asfaltado o recurso com R$2 milhões, e tem mais 2 milhões que caminhou para lá, que vai asfaltar até o centro de convenções, centro de eventos da Assembleia de Deus, que ela fica lá. Tem a requerido da Redalvo, lá, da Polícia Militar. Então, além de facilitar o trânsito, vai asfaltar uma rua que tem um movimento intenso, que hoje é de barro. A Otto Cardef, recurso nosso também. Enfim, várias outras ruas aí da cidade. Para a saúde foram muitas também recursos. Então, a gente fica muito tranquilo de ter feito um bom trabalho. Mas a eleição sempre um desafio, e eu tenho muita, assim, pela fé, pela formação cristã e origem em casa, e que Deus tem sempre algo melhor para a gente e reservado. E nada acontece por acaso. Então eu sou muito também consciente do recado do eleitor, do voto do eleitor, da soberania popular. E, né, daqui a pouco tem eleição de novo, a gente, se Deus quiser, volta. E é isso aí. Tenho 44 anos, acho que sou novo ainda para poder gastar um pouquinho de energia e ajudar as pessoas. Com certeza, muito novo. Ô, Stephanie, faz um favor pra mim, muda o relógio ali, coloca mais 15 minutos, consegue mudar o horário lá em Brasília também, para fazer com que a gente não tenha que cortar. Poxa, deputado, que prazer te receber aqui, foi uma alegria enorme poder conversar contigo. Eu vou pedir para que tu retorne mais vezes, tá? Pra gente conversar mais vezes, pra gente falar, claro, também sobre Previdência, que a tua área, a área que tu é especialista, mas eu não poderia, na primeira oportunidade de te entrevistar, não falar sobre tudo que tu fez quando deputado, e ainda a gente pôde comentar pouca coisa aqui
diante da grandeza de tudo que foi feito. Volte sempre e com certeza nós vamos muito em breve ter o prazer de te receber aqui novamente. Eu agradeço, Edson. Obrigado pelo convite, né? Pastor Zé Carlos novamente, né? Toda a equipe aqui da TVB. Eu vi aquela foto que você postou antes, estava bem, Coloca de novo a foto, coloca bem lá. mais magrinho, né? E aqui acho que foi na Getúlio Vargas. Olha né? só, Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas. Tu era vereador. Vereador. 2017 essa foto aí. Então, uns quilinhos a menos aí, mas muito bacana. Então, parabéns, né, Wellington? Sucesso. Um prazer enorme estar aqui. Então, a todos aí que nos acompanharam, uma boa noite, né? Se nos encontrarmos mais aí, tem uma árvore belíssima de Natal aqui, um abençoado Natal, né, a todos e um fantástico 2025 a cada um de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.